Então, agora nós vamos resolver a segunda questão da lista que eu preparei de 3 questões, como eu tinha falado no vídeo passado. E basicamente o raciocínio é o mesmo, então vamos utilizar essa questão só como um mecanismo de fixação. Um motorista conduzia seu automóvel de massa 3.000 kg, que trafega em linha reta com a velocidade constante de 144 km por hora, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou os sistemas de freio para iniciar a frenagem, com desaceleração constante a 10 metros por segundo. Desprezando a massa do motorista, assinale a alternativa que apresenta em joules a variação da energia cinética desse automóvel do início da frenagem até o momento de parada. Então perceba o seguinte: o início do movimento, o corpo apresentava uma velocidade constante e a sua velocidade inicial era de 144 km por hora. Início, 144 km por hora. E ele depois, ele quer essa variação da energia cinética quando o automóvel parou. Quando o automóvel parou, perceba, o automóvel acionou o freio, o motorista acionou o freio do carro. Então ele vai acionando até ele parar. Quando ele para, a velocidade é zero. Então a velocidade inicial do automóvel é 144 km por hora. E a velocidade final, a velocidade da frenagem, é 0 km por hora. Que é o momento que ele para. Repare o seguinte: vamos transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Para transformar de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, será dividido aqui 144 por 3,6 e 0 por 3,6. 144 por 3,6 é igual a 40 metros por segundo. Então, a velocidade inicial do automóvel é 40 metros por segundo. E a velocidade final, já que é 0 km por hora, eu vou dividir esse 0 km por hora por 3,6, vai dar 0 metros por segundo. E lembrando que a massa, nós estamos relacionando aqui a massa como uma quantidade de matéria inalterada, como sendo uma medida inercial fixa, sendo de 3.000 kg. Agora perceba, a questão que é o seguinte: a variação da energia cinética desse automóvel. Lembra o seguinte, olha, eu estou definindo a variação da energia cinética como sendo ΔK, e a variação da energia cinética é a energia cinética final, simbolizada por Kf, menos energia cinética inicial, simbolizada por Ki. Então, a variação da energia cinética vai ser Kf menos Ki. Lembrando que a energia cinética eu defino como massa velocidade ao quadrado dividido por 2. Como nessa primeira etapa eu estou relacionando a energia cinética final, o que eu vou fazer é o seguinte: a energia cinética final é massa velocidade final ao quadrado dividido por 2. E nesse outro termo eu estou relacionando a energia cinética inicial. Então o que eu vou ter é o seguinte: a energia cinética inicial é massa velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então essa é a relação aqui da variação da energia cinética. Perceba que o fator m sobre 2 é um fator constante aqui, porque a massa é um valor inalterado, como um valor inercial que não se altera, que se mantém sempre o mesmo. Então o que eu vou fazer é deixar m sobre 2 em evidência. Deixa eu deixar aqui m sobre 2 em evidência. E deixando entre parênteses o fator Vf ao quadrado menos Vi quadrado. Perceba que a massa aqui, olha, vale 3.000. Então, no lugar de m, eu vou colocar o valor da massa, que é 3.000 sobre 2. 2 é o da própria equação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: 3.000 sobre 2 vezes
Abre parênteses, 0 ao quadrado menos 40 ao quadrado, fechou os parênteses. Agora, a primeira parte que eu vou fazer agora é dividir 3.000 por 2. 3.000 por 2 vale 1.500. Lembrando que 0 ao quadrado vale 0 e 40 ao quadrado vale 1.600. Então, perceba o seguinte, se eu for subtrair 0 menos 1.600, 0 menos 1.600, 0 menos 1.600 é menos 1.600. Então, vai ficar menos 1.600 multiplicado por 1.500. Então, aqui, ó, só coloquei o sinal negativo aqui à frente. Então, vai ficar negativo 1.500 vezes 1.600. Então, quando eu multiplico 1.500 negativo vezes 1.600, o que vai acontecer é que eu tenho esse valor aqui. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Perceba que esse valor é aproximadamente 2.400.000. Certo? Então, olha o que eu vou fazer agora, é transformar esse fator em notação científica. Lembrando o seguinte, que na notação científica o número fica como x vezes 10 elevado a n, onde x aqui tem que estar entre 1 e 9,99. E o n representa a quantidade de casas decimais puladas para que esse número fique entre 1 e 9,99. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, para deixar esse fator aqui entre 1 e 9,99, é pular algumas casas decimais. Eu vou pular aqui uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter agora 2,4 vezes 10 elevado à sexta. Lembrando que esse fator n aqui ficou positivo, porque a vírgula foi andada da direita para a esquerda. Então, quando a vírgula é pulada da direita para a esquerda, o fator de notação científica fica positivo. Agora perceba que vai ter um número que vai ficar negativo aqui. Esse 2,4 ficou negativo porque ele veio desde dessa relação aqui, ó. O sinal negativo foi acompanhando. Então, a variação da energia cinética aqui foi menos 2,4 vezes 10 à sexta. Variação da energia cinética menos 2,4 vezes 10 à sexta.